Em um certo dia, em um mundo, um terrível desastre conhecido como Quebra de Dungeon ocorreu. Como resultado desse evento, inúmeras pessoas sofreram, incluindo os pais do nosso protagonista que também perderam a vida nesse incidente. Naquele fatídico dia, ele viu tudo o que possuía ser perdido em um instante. Foi nesse momento que ele fez uma promessa a si mesmo, enquanto lágrimas de sangue escorriam. Ele se tornaria um caçador determinado a erradicar todos esses monstros. Entretanto, ele não possuía nenhum talento inato e por isso enfrentou dificuldades extremas. Contudo, um dia ele foi convocado para a Torre dos Desafios, marcando o início de uma reviravolta em sua vida. Esta é a parte 19. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, após usar uma habilidade que ganhou na Terra, sua espada ganhou uma alma. Após fazer várias perguntas para Sang-won e ele não responder, a alma da espada chamada Cheong-won pergunta por que está o ignorando, o chamando de chato. Sang-won responde que não é porque ele seja chato, só não gosta de conversas inúteis. Cheong-won pergunta se finalmente ele resolveu ter uma conversa com ele. Sang-won diz que agora que a vigilância que estava próxima desapareceu completamente, agora pode falar. Cheong-won fala que isso é um absurdo, perguntando se Sang-won não sabe a lição de Wonimibil, onde ele deve ser da mesma região. Sang-won fala que não sabe nada disso que ele estava falando e pergunta se ele também foi um desafiante em sua vida. Ele responde que Cheong-won era um nome conhecido por todos. Sang-won pergunta até que andar ele conseguiu subir como desafiante. Ele responde que sua contagem final de andar foi 41. Sang-won fica surpreso pensando que se isso for verdade, as informações que ele possui podem ser significativas, com isso pode ser uma grande vantagem. Mas logo ele se lembra que se uma pessoa subir até o andar 41 pode acontecer aquilo. Assim, Sang-won fala que sabe que após passar do andar 40, os desafiantes eliminados podem ser revividos como administradores. Com isso pergunta por que ele não foi revivido como administrador. Cheong-won responde que isso é pior do que a morte e ser revivido como um cachorro deste lugar. Após isso, Sang-won fala que sabe que ele foi ótimo em sua vida, mas agora fala que ele é apenas um ego de alma embutido em sua espada. Com isso, diz para ele não esquecer disso. Cheong-won se irrita e fala que já sabe disso, com isso pode apoiá-lo e não precisa se preocupar, dizendo que Sang-won parece ser um cara durão. Embora ele não possa exercer o poder de uma pessoa viva como alma, ele era um gênio nas artes marciais e um mestre em feitiços. Assim, pergunta o que Sang-won deseja, pois ele pode resolver, assim como esse poder. Em seguida, ele libera seu poder, lançando um poderoso ataque. Com isso, Sang-won fala que vê que tem um apoiador muito útil agora. Cheong-won supõe que é um termo para ferramentas, mas fala que sua espada não parece ser dessa dimensão. Sang-won fala que é originalmente da dimensão da Terra, com isso ele provavelmente nunca ouviu falar disso. Cheong-won fala que a Terra deve ser uma dimensão menor e diz que parece que muito tempo se passou. Com a capacidade atual desta coisa, ele pode manter o exterior por muito tempo e fala que outra pessoa está os observando. Após isso, Cheong-won fala para chamá-lo quando chegar a hora. Logo em seguida, Reinelli chega e fala que estava procurando por ele. Sang-won questiona o que está acontecendo. Ela pede desculpas por atrapalhar seu treinamento, mas diz que é um ataque de emergência, onde os sacerdotes combatentes estão se aproximando com a força de elite. Sang-won pensa que as coisas estão ficando interessantes, e é isso que eles chamam de Torre dos Desafios, pois não lhe dá um momento para ficar entediado. Assim, fala para ela contar mais sobre a força de elite que os emboscou, dizendo que vai entrar na Guerra Santa imediatamente. No local da batalha, os mercenários falam para proteger os sacerdotes, pois os inimigos estão focando os sacerdotes e desfazendo todos os feitiços de necromancia. Sang-won pensa que em comparação com antes, os números não são tão altos, na melhor das hipóteses cerca de 100, mas eles são definitivamente de um calibre mais alto do que antes. Acima de tudo, esses inimigos estão claramente usando poderes que parecem energia divina. Ao chegar no campo de batalha e ver seus soldados sendo dizimados, Reinelli pergunta o que está acontecendo, onde isso era um poder imenso. Em seguida, Sang-won questiona Reinelli se pode pedir um favor, dizendo que não importa quão fortes sejam os inimigos e não importa quão desesperadora seja a situação, com isso ele apreciaria se ela confiasse nele, pois ele confia nela.
Em seguida, ele fala que agora é hora de formar e proteger os sacerdotes, pois a Guerra Santa só pode ser concluída com os sacerdotes. Ela confirma dizendo que vai protegê-los a todo custo. O sistema informa que a mercenário Reinelli expressa forte admiração por ele, com isso completou a tarefa especial objeto de admiração. E também a moral de suas tropas dobrou, e com o comando completo a formação não será quebrada. Esses acordos adicionais serão adicionados às recompensas do desafio do Andar 15. Após isso, Reinelli deseja boa sorte para ele, onde se encontrarem vivos novamente pagará uma bebida para ele. Sang-won fala que isso é uma coisa agradável de ouvir, com isso fala para eles fazerem algumas histórias boas. Logo em seguida, ele usa sua nova habilidade Passos do Lobo das Sombras. Os inimigos questionam se alguma coisa simplesmente passou por eles, onde era Sang-won com velocidade extrema, dizimando todos sem sequer eles consigam perceber. Sang-won pensa que eles vão se arrepender amargamente de ter atacado à noite. Em outro lugar, o vice-comandante fala para não entrar em pânico e manterem a formação. Entretanto, os mercenários estavam sendo completamente dizimados. Quando o vice-comandante estava prestes a ser eliminado, Reinelli chega e dizima os inimigos. Ela questiona se ele não está apenas reclamando de um arranhão. Em seguida, ela dá um grito ordenando que todos se reagrupem. Os tanques devem ficar na frente e o restante recua. Os tanques devem formar uma linha defensiva, os arqueiros devem concentrar no poder de fogo e os combatentes de corpo a corpo devem proteger os curandeiros. O sistema informa que o efeito da tarefa especial, objeto de admiração, é ativado. Com isso, a mercenária Reinelli assume o comando e assim a moral dos aliados triplica, mantendo a formação intacta. Os inimigos falam que não importa o quanto lutem, a glória da Guerra Santa será deles, e assim avançam contra os mercenários, ordenando que derrubem aquela mulher que está no centro. Outros mercenários afirmam que não aguentam muito mais tempo e querem lutar também, mas Reinelli diz para manterem a formação, onde o objetivo principal é proteger os sacerdotes, pois ele virá em auxílio deles. Neste momento, Sang-won chega e ativa sua habilidade novamente e dizima vários inimigos. Reinelli fica bastante feliz ao ver que Sang-won eliminou os inimigos. Em seguida, ele usa sua habilidade de sangue para prender o restante. Cheong-won fala que isso é ridículo, dizendo como eles ousam usar um farol de forma que não seja para emergências. Mas ele aprecia a maneira como Sang-won lida impiedosamente com os inimigos. E se ele fosse do mundo marcial, poderia ter sido um grande vilão ou um feiticeiro. Sang-won se questiona sobre esses fios finos feitos de magia, e Cheong-won explica que isso é o que chamam de vento sussurrante, ou algo assim. Sang-won fala que apenas usar o controle mágico para transmitir a voz. Cheong-won, surpreso, pergunta como ele dominou a técnica do vento sussurrante em tão pouco tempo. Sang-won pergunta se isso não é algo que qualquer pessoa que sabe lidar com magia pode fazer. Cheong-won fala que, seguindo a sua lógica, metade das pessoas no mundo marcial seriam oficiais, mas apenas 7 ou mais pessoas podem invocar a sua alma assim. Após isso, Sang-won fala que vai chamá-lo mais tarde se for necessário. Em seguida, um cara chega e pede para Sang-won o acompanhar, pois o arcebispo convocou ele. Pouco tempo depois, o bispo agradece a ele por aceitar o convite. O bispo fala que ele é uma pessoa interessante, onde até mesmo o Dark Divine certamente apreciaria alguém como ele. Com isso, diz que o convocou para discutir sua remuneração e vai direto ao ponto, perguntando quanta compensação ele espera. Sang-won fala para deixar perguntar isso em troca, questionando quanto o arcebispo está planejando lhe compensar, ativando sua habilidade de charme absoluto. Devido a isso, o sistema informa que o arcebispo cai sob o efeito de status de medo, prejudicando seu julgamento e intensificando sua consciência da presença de Sang-won. Com isso, ele fala sobre a maior recompensa que pode conceder dentro da sua autoridade como bispo, decidindo conceder a ele a relíquia sagrada de mais alto grau da religião das trevas como compensação. Todos ficam surpresos, questionando se não é proibido conceder relíquias sagradas a estranhos. O bispo fala para todos calarem a boca, dizendo que é ele quem pode levá-los à vitória nesta Guerra Santa. O bispo pensa que por um momento conseguiu ver isso nos olhos daquele cara, uma aura esmagadora e selvagem. Era como se estivesse sob a ilusão de enfrentar um dragão. Com o poder deste homem, a vitória certamente será deles.
Assim, fala que as relíquias sagradas são itens milagrosos imbuídos do poder de uma divindade, dizendo que essas são as relíquias sagradas de mais alto grau da religião das trevas. Com isso, diz para usá-las com cuidado. Ao usar, os olhos do dragão, Sangon rapidamente percebe que são itens completamente insanos. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!